são bons profissionais que a falta é considerável. O profissional que entende de o que a tecnologia tem, principalmente o que a tecnologia não tem, e dali gerar coisas novas. Esse tipo de profissional vale ouro. Sejam bem-vindos ao Fala One Learning, o espaço onde exploramos ideias, tendências e inovações que fazem a diferença no seu dia a dia, no trabalho, nos estudos ou na vida. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, que vai muito além do que a gente imagina. Para entender melhor esse impacto nos negócios e na vida das pessoas, a gente tem aqui Flávio Henrique Batista de Souza, especialista na área de TI e computação. Flávio é assessor e coordenador do Departamento de Inovação Animal Lab Hub, doutor e mestre com especialização em otimização. Flávio, seja muito bem-vindo ao Fala One Learning. Obrigado, o prazer é todo meu, pessoal. E assim, agradeço muito pelo convite, né, de estar aqui com vocês hoje. Isso aí, Flávio. Vamos começar então a nossa conversa sobre inteligência artificial. Sabe que não se fala de outra coisa, né, hoje em dia. A gente tem diversos meios de comunicação, diversas formas de marketing, de indústria, serviços, acho que em todos os setores da nossa vida a inteligência está inserida, inclusive em lugares que a gente nem imagina, né? Exatamente. E aí, Flávio, o hype da IA está em alta, né? Como a gente vem falando, mas quais outras tendências tecnológicas você acredita que vão ter impacto nesses próximos anos? É interessante essa pergunta pelo seguinte: hoje em dia tudo é IA. O problema é que um nicho muito pequeno ainda pergunta, tá, tem alguma coisa além da IA? Porque uma das coisas que a gente tem visto, eu achei interessante que alguns projetos que a gente tem trabalhado, as pessoas muitas das vezes já abordam a IA sem nenhum tipo de pudor, né? Vou ter IA e pronto, acabou. Tem aqueles que vou ter uma solução que vai ter um tipo de IA que vai se conectar com ela, e tem aquele, não, eu tô fazendo uma solução, preocupa não, não tem IA, não tem nada disso daí não. Então, a IA não é uma unanimidade em termos de que ela é absoluta. Ela não é absoluta. E uma das questões que a gente tem que trabalhar também é porque não existe só a IA, né? A IA que começou lá em 1953, o estudo de inteligência artificial, né? E nesse quesito ela veio se aprimorando, evoluindo até ter este pico que a gente está vivendo. Porém, não existe só IA, né? Por exemplo, a gente tem que ter estrutura em computação em nuvem para poder abarcar essa demanda da IA, porque senão ela nem roda, né? Por assim dizer. A gente tem uma utilização de tecnologias baseadas em drones, tecnologias baseadas em em internet das coisas. Nós temos muitas outras tecnologias que também estão crescendo. Obviamente, a IA também tem impulsionado vários deles, mas outras tecnologias também estão no páreo. Por exemplo, as telecomunicações têm crescido muito. Uma questão que ainda está muito ampla, né, da tecnologia, mas não só de tecnologia, são as leis que vão reger essas tecnologias, porque isso daí também está gerando todo um reboliço, justamente porque vale tudo na IA? Não é assim que a banda toca, né? Não vale tudo para nada, né? Então, por exemplo, outras tecnologias como, por exemplo, a robótica, a automação, estão crescendo a passos largos, né? Os microchips, eu gosto de falar que os protótipos, né, que estão saindo para experimentação, né, hoje também estão um tipo de estrutura consideravelmente importante. Então, temos a IA, mas não existe só a IA. Eu acho que é uma questão que não se deve nunca se perder de vista. Não existe só uma tecnologia regendo o mundo. Tem aquela principal, né? Por exemplo, a internet, né, que teve seu lugar, mas paralelo ao fenômeno da internet, a gente teve a evolução, por exemplo, das comunicações celulares. Que a gente passou da 1G, que ó, ninguém lembra da 1G, né? Daquelas. Nossa, eu nem sabia que tinha 1G. Sim, teve a 1G, pessoal. Aquela tecnologia celular que ela é 100% analógica. Esse negócio de mandar WhatsApp, gente, eu vi isso nascer. Assim, Tinha aquele E, né? De vez em quando o celular, quando você perde o sinal, tem um E. exatamente. E eu acho interessante, eu não sei se vocês reparam no telefone de vocês, hoje em dia não, porque evoluiu muito. Nós estamos agora com 5G, 4G. Se tiver muito apertado, tem um 3G. Mas não sei se vocês perceberam, mas é como se fosse uma torre daquelas, sabe aquelas torres
que tem aquelas taças de vinho que você joga na primeira e cai na segunda, e cai na Uhum. terceira, e cai na quarta. É justamente assim que funciona, por exemplo, seu telefone celular, né? Que tem a 5G, enquanto ela não lota, ela tá te atendendo. Se ela transbordar, ela vai para 4G, que se transbordar tem a 3G, e tem alguns módulos aí de tipo, eu tenho a obrigação de não deixar essa pessoa ficar sem uma comunicação para falar que tá vivo. Aí é 2G. Mas 1G, ele é o único que morreu efetivamente. Mas é engraçado porque antigamente, quando a gente fala antigamente parece que é 50 anos atrás, né? Mas antigamente, assim, há, sei lá, 5 anos atrás, a gente ficava feliz com 3G e funcionava tudo. Hoje, quando chega 3G, mas não manda nem a mensagem às vezes. É uma coisa Exa impressionante, né? É impressionante. E assim, isso daí com IA e sem IA não interessa, se você não tiver a comunicação. Então é por isso uma das questões que a gente já tem falado muito também, por exemplo, a 5G está totalmente subutilizada. E não é porque ela não tem capacidade ou competência, é demanda mesmo, porque a tecnologia cresce A à gente não medida da tem demanda. competência para usar isso. Nem tanto, né? É porque ela precisa de um contexto, como se diz, eu te dei uma Ferrari, mas você só tá andando de primeira marcha. Então, Então, a gente não sabe usar. É isso, né? exato, a gente tem que começar a gastar com outros recursos que a gente tem nesse processo. E cresce, né? A demanda, à medida que ela tem, ela cresce, né? Por exemplo, questão de carros autônomos, né? Óbvio, tem a questão da IA? Tem, mas não é só a IA que vai sustentar aquele carro. Né? A administração toda da estrutura dele, a estrutura interna, dos sistemas internos dele, né? Visão computacional, pessoal, isso é lindo. Visão computacional, que justamente entre aspas, muitas aspas, é o computador vendo, né, melhorando qualidade. Porque hoje eu acho interessante que o pessoal reclama muito se a imagem do celular não estiver muito boa. Tudo bem. Mas quando você trabalha com isso, quando você abstrai a imagem para trabalhar sobre ela, para fazer um reconhecimento facial, para fazer uma análise de ambiente, aí a coisa muda muito de figura. Então são coisas que a gente tem no contexto, mas e outra coisa, eu tô sendo meio que advogado do diabo aqui, né? Porque eu trabalho com IA desde 2013. Que a Só gente que nem sabia que tinha IA, é isso. exatamente, era aquela hora como se diz, estava no anonimato ainda, estava nas sombras. Aí explodiu. Tudo bem. Só que eu sou o cara da IA, trabalho com ela, e a hora eu falo, não, gente, calma, não é assim também, não. vamos, vamos pensar antes de usar. Então a gente teve aí esse momento. A IA ela traz vantagens, ela traz benefícios, fato. Porém, não é só isso. É uma das reflexões que eu sempre trago, inclusive para meus estudantes, né? Meus projetos, assim, ó, tem IA, mas não é só isso. Porque também tem a tal da inteligência natural, né, gente? Eu acho interessante que o pessoal está transferindo que deveria trabalhar com a inteligência natural para IA. E não é assim. Ela é seu copiloto, não o piloto. Eu Né? tô te ouvindo e tô aqui pensando algumas questões relativas ao mundo do trabalho, porque eu meio que sou entusiasta dessas análises do futuro do trabalho. O que que vem, né, por aí? O que que aguarda a gente daqui uma década, duas? E aí você colocou algumas outras tecnologias que direcionam um pouco o que a gente acredita que vai ser esse futuro do trabalho, né? A IA é uma delas, mas você falou da computação na nuvem, da própria internet das coisas, da robótica, uma robótica no sentido até mais colaborativo, né? Uma integração humano-máquina. E muitos especialistas, Flávio, colocam que a chance de praticamente todos os profissionais, ou a maioria, ter uma carreira direta ou indiretamente ligada à tecnologia no futuro é grande, assim, é quase que uma sentença. Hoje a gente meio que já vive um apagão, né, de profissionais da área de tecnologia. O que você acha? Você acha que é isso mesmo? Você acha que as profissões relacionadas à área de TI vão ter aí uma emergência ainda maior? Essa demanda no mercado vai se concentrar ainda mais? Como que você vê isso? Eu vejo que haverá uma demanda de bons profissionais. Bons profissionais. Não é Aí é aquele. que tá o segredo diferencial, né? São bons profissionais que a falta é considerável. O profissional que entende de o que a tecnologia tem, principalmente o que a tecnologia não tem, e dali gerar coisas novas. Esse tipo de profissional vale ouro. Vale ouro. É o famoso se vira. Né? Então, assim, é a hora que tem um desafio que simplesmente um olha para a cara do outro e fala assim, tá, e aí? Tem alguma coisa pronta? Não, não tem. E, rapaz, então é daqui a gente já começa a fazer, levantar do zero, levantar um prédio do zero. Então, esse tipo de profissional, Rafa,
pode ter certeza. Sempre vai ter lugar, sempre vai ter espaço e ele vai ser contratado e mantido a peso de ouro. É o cara que quando ele fala assim, estou indo embora, a empresa fala, por quê? Né? Por quê? E é o profissional, o bom profissional de tecnologia, ele vai fazer falta. Né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que, né, em todas as profissões, aquele que por um acaso, eu estou experimentando, eu estou vendo como é que é e tudo mais, não é nada errado isso. Mas o cara que não se atualiza, o cara que não sabe que muda, o cara que não se adapta a mudanças, o cara que não entende que o mercado muda, né? O cara que não tem aquele viés, eu vou estudar o resto da vida. O cara que não fala isso em TI está morto. Porque, por exemplo, eu não vou estudar o resto da vida. Beleza, então vamos parar para analisar aqui. Eu não vou muito longe. Nos últimos 3 anos, se a gente parar para analisar, o que ficou famoso não é IA. IA sempre existiu. Mas sim o que tem ali é IA generativa, um modelo de IA que está dentro do ChatGPT. É uma coisa que eu falo do ChatGPT, Bard, Gemini, que Bard que virou Gemini, né? Eles não são uma IA. Eles são produtos baseados em IA. Ali tem muita coisa. Ali tem. Primeiro, ele já começa pelo fato de ser um chatbot. Ele é um chatbot. Segundo, ele tem a questão de tratamento de processamento de linguagem natural, NLP. Então, se não trata, é a mesma coisa de você falar gíria com a pessoa não entender, é o mesmo entendimento do chat GPT. Se você falar de uma forma que ele não entende, aí ele vai alucinar, ele vai falar uma resposta que não tem nada a ver, simplesmente vai falar que não entende, ele vai te enrolar, né? O chat GPT te Sim. enrola. Então, assim, e aí o que que acontece? Essa é, e não vamos negar que o ChatGPT e o Gemini tem muitas vantagens. Então, quem é o bom profissional? Aquele cara que olha para o Gemini, ele já sabe, tem uma técnica de programação robusta, ele sabe o que ele quer fazer, fala assim, não, então eu vou, sei lá, vou conectar minha solução aqui numa API, ou API, dependendo, né, de quem fala. Daqui eu vou beber da fonte da capacidade de processamento do Gemini, mas que vai me ajudar no programa de logística, que vai ajudar o cliente a falar mais, vou economizar processamento, e daqui ele já começa a me dar a demanda que ele tem que fazer de logística. Então, a sua solução não é 100% Gemini, é uma parte dele que contribui, aí a diferença, ele não contribui, não substitui com uma solução que você propôs. Ô Flávio, mas nesse sentido, a gente tem dois tipos de profissional aqui, né? O profissional que gera a programação, desenvolve a IA, seja generativa ou não, e o que consome. Uhum. E você consegue me dizer assim quais as habilidades que cada um tem que ter? Você já me falou uma delas, né? Do desenvolvedor tem que estudar a vida inteira. Ok. Mas além disso, o que a gente consegue direcionar? Não só o desenvolvedor, né, mas todo profissional de TI, ele está fadado a trabalhar 100% focado em estudo, ele tem que se atualizar. Mas a gente tem 2 profissionais, aquele que bebe da fonte da IA, tudo bem. É aquele que sabe de cloud, aquele que sabe de segurança da informação, aquele que sabe de blockchain, de criptografia, sabe todas as estruturas, gera suas soluções e parte dela, por exemplo, eu não vou gastar meu tempo desenvolvendo uma solução para entender o que o meu usuário quer, semelhante ao Bard ou Gemini, porque já está pronto. Eu vou conectar esta situação aqui, então ele sabe o que o Gemini faz, como que ele entrega, como que ele opera, ele bebe dessa fonte para essa situação específica e depois ele segue o rumo dele com a vida do seu projeto. Mas tem aquele cara que não, que ele vai trabalhar gerando novas ou treinando modelos de IA generativa para ser uma fonte. Né? Então, esse projetista, esse profissional, é aquele que vai trabalhar com a IA pura, né? Que ainda tem aquela IA pura, né? Que o pessoal tenta melhorar os algoritmos. Matemática, até mandar falar que chega, não pode ter medo de matemática, um profissional que vai trabalhar desenvolvendo IAs, né? Porque é uma coisa que o pessoal fala assim: o ChatGPT às vezes ele fala besteira comigo. Por quê? Porque matematicamente, mas isso entrando lá no, sabe, na alma do ChatGPT, porque matematicamente ele não conseguiu ou entender o que você pediu
ou ele matematicamente não conseguiu classificar uma boa resposta para você. Então ele tem um núcleo de matemática ali dentro que a matemática a gente sempre acha ruim na escola, né? Que errou, perdeu ponto. Aqui você errou, o ChatGPT falou: olha, em vez de você operar de catarata, é melhor você amputar a perna. Você Entendeu? perde outra coisa. Exatamente. Então, assim, é a matemática que está dentro dela que fala esse tipo de coisa. E o pessoal não pode ter medo de algoritmos de matemática, porque o pessoal sempre fala assim, né? Ah, o algoritmo me falou isso, o algoritmo falou. Gente, você tem que estudar o que é algoritmo, né? Vai lá ver o que é algoritmo. Nem todo algoritmo é tão complexo assim, mas pelo menos vê um, só para ver o que está ali dentro ali, é interessante, né? Porque você vende literalmente um modelo, ele fala assim, ah, qual é o modelo? O problema é que o modelo tem nome e sobrenome, é modelo matemático. Tem matemática nesse negócio, é modelo matemático, né? É 100% matemática, né? 100% matemática, assistido por tecnologia de forma de processar, forma de coletar dados, né? Porque matemática tem o famoso x elevado a, beleza. O X, literalmente o X da questão, é que vem através de recursos de tecnologia, né? E falando nisso, Flávio, a gente tem uma gama imensa de cursos de tecnologia no OneLearning. Então vai aparecer um QR Code agora na tela para você. E alguns desses cursos, para você só ter um gostinho, ambiente computacional e conectividade, Big Data Analytics, que é exatamente isso que a gente estava falando aqui, infraestrutura para cloud computing e Big Data de novo, e mais muitos outros. Então acesse o QR Code e já dá uma conferida em como você se manter atualizado o tempo todo. E é muito interessante esses cursos que você colocou, que, por exemplo, Big Data, qual que é, o que você aprende ali? Porque antigamente a gente tinha muita dificuldade de ter dados. Agora a Sim. dificuldade, assim, a gente lotou, a gente tem Como dados no... consome isso, né? Não, eu vou contar um pouquinho a respeito. Eu posso falar do Instagram aqui? Ó, Claro. Olha, beleza, né? Se depois bloqueei minha conta, meu Como Deus. falar de tecnologia sem falar das redes sociais? Não tem como. Não tem como. Mas eu vou entrar mais nessa situação, mas hoje em dia até a LGPD ela não nasceu porque a gente é lindo, não. Nasceu porque o povo já estava com medo, porque Big Data é justamente a questão de que temos muitos dados. E aí a gente tem que tirar a inteligência desses dados. Não pode estar ali para ficar enfeitando, né? A gente precisa de dar inteligência e segurança para esses dados. Então, a análise de dados e Big Data é uma das questões que eu falo que dá inteligência à coisa, né? Simplesmente você tem um patrimônio e esse patrimônio vai te dar o retorno que realmente ele pode te dar, não o que você acha que ele deve dar. Isso daí é muito interessante. Mas por que eu falo isso? Esse Big Data, uma das fontes que ajudou isso, a isso se desenvolver dessa forma, foi a questão de redes sociais. Porque redes sociais só foi que problema. Você quer colocar dados, você quer colocar fotos, você quer falar do seu aniversário, você quer falar do almoço que você teve. É a razão de ser de compartilhar, Exatamente. E o né? compartilhar é o que ele quer. Isso, eu quero saber. O que você compartilhar de compartilha. graça, né? Exato. Só que tem um amigo meu que a gente estudou na faculdade de Fórum de Tecnologia, e hoje é uma fala que ele usa muito, ele empreende hoje nessas áreas de redes sociais, é o Rodrigo, eu esqueci só o nome, mas ele chama Rodrigo. E ele sempre fala: se você, por um acaso, não paga por um serviço, então o produto é você. E realmente nós somos o produto da rede social Perfeito. de pessoas. Acho interessante que o povo não fala o nome completo das coisas. Então, assim, rede social de pessoas, não é rede social de máquinas. Então, o que que acontece? As pessoas, a sua interação é a hora que para e fala assim: ah, você curte isso? Que bom. Você está conectado a fulano? Que bom. E aí, gente, assim, eu acho interessante, o pessoal esquece muito das origens. Por exemplo, a conexão eu, Rafael, no Instagram, ele gera um grafo, que é um, um tema antigo, né, da matemática, da programação, mas ele gera um grafo e vocês não têm ideia, né? O pessoal fala assim, ah, isso é chato, não gosto de estudar isso. Pessoal, o Instagram, o LinkedIn, esse pessoal é bilionário por causa de grafos. Porque matematicamente ele consegue gerenciar a conexão entre eu e o Rafael, só que com uma cara bonita.
O Instagram é uma cara bonita. O que ele vende é a parte feia, que ninguém quer, ninguém gosta, mas quem gosta ganha dinheiro com isso, Fala-se né? tanto do algoritmo, né, hoje em dia, se esquece da razão matemática em si, O né? algoritmo, É isso, né? exato. Ele é feio? É, mas ele dá dinheiro. Pronto, né? E se você consegue matematicamente melhorar ele, você cobra mais caro. O pessoal não entende que matemática dá dinheiro, né? E o pessoal não entende isso. É fato, né? Estudar dá dinheiro, sim, né? Por exemplo, nuvem. Você tem que estudar, por exemplo, a AWS, a Azure, mas tem produtos novos a toda hora. Os caras estão antenados, eles têm um departamento só para falar o que precisa. Tem uma pergunta que é: o que está sendo necessário agora? O que está precisando? Só que toda hora atualiza um produto, melhora um, cria outro. Atualiza um, melhora outro, cria outro. Como é que você faz isso sem estudar? Sem sentar lá e ver o cardápio deles? Isso é uma loucura, né? Porque quando você aprende um, já tá antigo. Precisa aprender o próximo, né? Exato. E o antigo não é bem que ele mudou tudo, né? Por exemplo, antigamente ele era um carro, agora é um helicóptero. Não, não é isso. A questão é que muitas das vezes ele era um carro que era de marcha manual. Aí colocou marcha automática. É incremental, né? É Nem sempre é incremental. disruptivo. Exato. Aí você tem que estudar, mesmo que pouco, né? Você tem que estudar um pouco a respeito de marcha automática. Por quê? Porque senão você vai tentar passar marcha lá e qual que é o sentido, sendo que já não está mais lá. Entendeu? Então, a atualização acontece. Uma das coisas que acontece também, por exemplo, hoje em dia você pode desenvolver softwares, você baixa um tipo de estrutura para você fazer, a gente chama de framework com IDEs, mas não vou entrar em detalhe, mas é como se você baixasse o Word para poder gerar o seu documento de texto. Tranquilo. Aí você baixa essa estrutura para poder desenvolver o seu software. Disso daí, a gente tem os softwares que estão 100% na internet. Então você não tem que gastar o seu computador para poder baixar isso. Até aí tudo bem. Um exemplo disso é o Google Docs. Google Docs você não Sim. baixa e você pode digitar o que você quiser com sua conta Google. Concorda comigo? Sim, e ainda de forma colaborativa. Exato. E o Google Docs, não sei se vocês já perceberam, mas ele tem várias atualizações ao longo dos meses. Ele atualiza toda hora, né? E a última atualização bacana da gente ver é justamente o Gemini, lá no seu canto superior direito, né? Assim, que ele começa você já viram uma Uma estrelinha estrelinha. Azul. lá? Exatamente, essa estrelinha azul já é a atualização do Gemini, mas fora várias outras que ele tem. Só essa atualização é o motivo de você perguntar o que que é isso. Aí você tem aquele micro estudo de ir, né, perguntando o que que é Gemini, por que que tá desse jeito e tal. Isso é estudar é buscar conhecimento e retê-lo, né? Porque buscar e depois esquecer realmente não faz sentido, A gente né? está aqui evidenciando a quantidade de cursos da área de tecnologia que a gente tem no OnLearning. E aí você falou, né, sobre esse estudo permanente, constante. Eu não quero perguntar a sua idade, nem entrar num debate geracional, mas eu sei que já tem alguns anos de carreira, né? E eu acho que isso na área de tecnologia mudou um pouco, né? Assim, quando a gente pensa na competência humana do profissional da TI, parece que aquele profissional mais tradicional, ele meio que se isentava do contato humano, da capacidade de se comunicar e de se expressar, da relação interpessoal e ficava mais ancorado no técnico, né? Exato. Isso mudou, né? E eu acho que esse estudo, essa busca por atualização contínua meio que corrobora isso, né? Eu vou falar uma coisa que tem muito amigo meu que vai querer avançar no assunto. Fala assim, olha, a minha geração, a gente literalmente fala assim, ó, a gente não gosta de gente, não. A gente gosta de máquina. E isso daí, né, eu sou misturado, né, eu sou um híbrido de tecnologia com engenharia, então a gente falava mesmo. Só que uma das coisas que não tem como discutir. É absoluto. Você precisa falar com pessoas. Tanto é que é o seguinte, uma coisa que é bacana no LinkedIn, eu vejo muito estudante, amigo meu, cara, é um ermitão. O cara, se pudesse esconder da sociedade, ele escondia. Porém, o cara está sim, né, melhorando os textos, com o uso de IA ou não, para o mundo saber que ele está lá. Se você não fala, o mundo te esquece. Acabou. Regra do jogo. Não tem mais. E outra coisa, às vezes eles tem alguns mais tradicionais, mercados mais tradicionais, tecnologias mais tradicionais, mesmo assim, de vez em quando tem que
Ou tô vivo, né? Falar alguma coisa. Se por acaso não por redes sociais, que muitos deles não gostam, né? O pessoal mais da minha geração, muitos deles não gostam, a marcar aquele famoso churrasco, né? Aquela saída, um networking tradicional, né? Visitando os colegas, indo na empresa que já trabalhou. Isso ainda está persistindo, né? E é uma coisa que a gente tem visto que, principalmente pós-pandemia do Covid, o pessoal tem investido muito no presencial. O pessoal tem investido no presencial. Mesmo com toda a tecnologia, você ainda acredita que as pessoas querem sair de casa e querem Pre- se ver ao invés de se ver por uma tela? É, é uma coisa que a gente tem visto que, não sei se foram os bancos do AWS, eu não quero errar o nome, mas tem eu misturei um pouco, mas eles mesmos já falaram, zero hibridez. Pode pegar todo mundo aí, o notebook e ir pro Mas isso no escritório, trabalho no trabalho. e fora do trabalho, nas Fora, relações interpessoais. nas relações interpessoais, a presencialidade sempre vai ter seu valor. E isso daí está comprovado. Tem hora, e é impressionante que o efeito de ah, que a pessoa que não se vê há muito tempo, quando né, quando se tem aquele hábito de se ver pela telinha, né, a diferença é muito grande. E isso daí tem proporcionado, tem inclusive movimentado o mercado das questões presenciais, restaurantes, né, a logística em si, né, aqueceu muito a questão do mercado de aviação para poder, né, viagens e tudo mais. Eu não sei se vocês estão percebendo, tanto de gente que está comprando pacote para ir para a Europa, não está escrito todo, né? E tipo assim, era uma coisa quase uma raridade. Hoje, você pega pelo menos uns 5 ou 6 ali que você fala assim, não, comprou um pacote ali, parcelei do resto da vida, mas eu fui para conhecer a Europa. Eles estão investindo em experiências presenciais, né? Chega de ver a França pela foto. É muito interessante ver o caráter humano mesmo que existe nas relações. Porque, por mais que depois de um ou mais encontros presenciais você volte para o digital, falando especificamente do trabalho, você volta para o digital de uma forma diferente com aquelas pessoas com quem você se conectou no presencial. Não tem discussão Não isso. tem discussão. Não tem discussão. É muito diferente. Parece que o tipo de conexão humana ali potencializa. E por quê? A gente não conseguiu ainda abstrair o quanto que ela foi prejudicada pela pandemia. A gente só conseguiu dar valor a isso depois que a gente literalmente ficou 2 anos sem poder ter contato. Então, assim, e é impressionante o grau de importância desse tipo de coisa. E Flávio, a gente não tem como falar de tecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, sem falar do medo, né? Não só do medo do robô dominar o ser humano, mas também do medo das pessoas perderem o emprego, sendo substituídas pela tecnologia. O que você pensa disso? É um medo racional, né? Um medo de tipo, eu faço isso daqui, essa profissão pode vir a morrer. Acontece, né? Uma das questões que eu acho interessante é que todo profissional tem que saber que ele pode ser substituído, a função dele pode ser substituída. Isso é fato. Tecnologia, né, a Revolução Industrial meio que provou isso por A mais B, né? Uma Já há muito máquina, tempo, né? exatamente, já provou por A mais B que o trabalho que poderia ser desenvolvido por uma equipe de 10 pessoas vai precisar de um para apertar botão, que o resto ele vai fazer. Ela já provou isso. Só que um risco que a pessoa tem que ter, tem que pensar e que tem que saber que tem, é que, por exemplo, é, hoje o computador já agilizou a forma de trabalhar de uma forma absurda, né? E é um fato, nem todo mundo tem acesso ao computador. Por mais absurdo que, Que que possa possa parecer, parecer, é uma verdade ainda. o mundo não é 100% tecnológico. Tem lugares que não tem internet, não tem telefone, não tem nada. Ainda é de uma elite, né? Mesmo que seja expandida, ainda é elite, né? Exatamente. E a questão que eu levo muito, né, aqui dando uma bela viajada em termos filosóficos e antropológicos, é uma das questões que a gente chama muita atenção é que teve uma época, por exemplo, na Revolução Industrial, né, a gente está falando de que 1 ou 2 bilhões de seres humanos. O grande problema da IA é que ela nasceu quando a Terra está com 8 bilhões de seres humanos. Então, o problema é a relação de
demanda, trabalho, oferta e quantidade de seres humanos que estão aqui para disputar essa vaga. Por exemplo, tem muitas populações no mundo que estão envelhecendo, né? Então, assim, tem países que simplesmente não tem gente porque o povo não está tendo filho, né? Então, por exemplo, vamos precisar de pessoas jovens? Vão. E o que esses jovens vão fazer no país? Que eles não vão lá para passeio, eles vão lá para trabalhar. Então, que tipo de qualificação que aquela região pede? Então, isso varia, né? Por exemplo, como eu sempre tive o sonho de trabalhar, por exemplo, na Itália. Tudo bem. Você já viu o que é trabalhado na Itália? O que você pode levar para a Itália? Então, assim, a transformação de profissões é assim, acho que o ser humano tem meio que dificuldade de aceitar coisas que já estão acontecendo, né? Tipo assim, tá, eu falo assim, você não entende o óbvio, está acontecendo, já aconteceu. Por exemplo, você nunca, eu falo, como se diz, vou lá na costela, Por favor. fica 1 hora sem seu telefone. É um Uma drama. hora. Não, tipo assim, não é 1 hora, eu vou desligar meu telefone para me desintoxicar, porque tem isso. Fica 1 hora sem um Wi-Fi ou uma barrinha de sinal de celular. Não é que você não tem, que você não pode comunicar. Você não tem acesso a isso. A gente tem crise de ansiedade. Na hora. É verdade. Se você, por acaso, falar que... Se acabar a bateria, o pessoal já fica tenso. Tipo assim, começa o... A gente resolve, me empresta seu carregador, me empresta seu carregador. Nem conhece a pessoa, mas pelo amor de Deus, me passa seu carregador para ficar 5% de bateria. Imagina um lugar que não tem onde você carregar seu celular, não tem um Wi-Fi, não tem nada de G. Não tem 1G, 2G, não tem nada. Seu celular está morto, você não tem comunicação. 1 hora. Ou seja, você depende disso daqui para poder trabalhar. Fato. Isso é tecnologia. Então, não tem como você falar que a tecnologia não vai mudar a minha forma de trabalhar. Já mudou. A questão é quanto que se adapta a ela. Por exemplo, alguém aqui vai escrever um contrato à mão? Não. Não é praticável. Não é praticável. Até a assinatura, temos assinaturas digitais que a gente paga para ter uma assinatura, para evitar a necessidade de você imprimir o documento, assinar ele, depois tirar a foto, converter em PDF, depois mandar, ainda registrar em cartório. Não, tem assinaturas digitais com que o governo atesta, pronto, já assinou. Você economizou minimamente 2 dias úteis de um trabalho jurídico de confirmação de E assinatura. você pode, né, incorporar trabalho em outras frentes, né? Que não nessa que você pode automatizar. A ideia da tecnologia é aplique seu esforço em outra coisa. Isso. O problema é que muitas das vezes, por exemplo, pode ser que ela abrace uma profissão inteira, né? E é uma coisa que aí é que vem uma linha de pensamento, que no caso é minha, mas é que eu acho que tem que ser respeitada. Muitos profissionais daqueles, né, de 40, 50, 60 anos, o pessoal tá voltando esse pessoal para poder trabalhar no pulso. Mas por quê? Porque a tecnologia, você só sobrepõe ela com repertório, com conhecimento. Você tem que conhecer mais do que a máquina. Então, por exemplo, eu vejo muitos professores e até muitos gestores falando: cara, você me entregou uma solução de ChatGPT. Para ele ter essa autoridade, ele tem que ter visto a sua solução, ter que ter lembrado do que ele falou, lembrado do que ele conhece, do que ele viveu, e dali fala assim, cara, primeiro seu texto não tá, então ele avaliou o texto. O seu texto não está pertinente. O seu assunto está truncado. Então a sequência, ele com toda a experiência de 20, 30 anos de mercado, viu, falou, cara, você não falou coisa com coisa, não está falando com outra. E é uma das crises geracionais, porque a geração antiga tem o repertório, o conhecimento que a IA ainda está buscando, e vou ser bem honesto, assim, ela está buscando com afinco. Porém, a gente tem vivência. Uma coisa que a IA não tem é vivência. Então a gente para e olha e fala, cara, isso aqui é a resposta de IA. Mas você acha um problema isso? Não desde que você tenha domínio do que está sendo falado. Como assim? Uma coisa muito diferente é, por exemplo, eu não sou advogado, eu quero fazer um contrato, eu simplesmente peço para o ChatGPT e me entrega um contrato. Só que eu não sou advogado, eu não sou lei e eu não admiti em humildade que o ChatGPT pode errar. Por Uhum. exemplo, se o número da lei é Você não 10... sabe nem avaliar aquilo se está certo ou errado, Exato. né? Por exemplo, se a lei
for 13.798, ele escrever 13.796, pronto, já validou meu contrato. É verdade. Então, o que que acontece? Você pode aproveitar um percentual dos 70% que ele está te entregando. Que é grande, que é Exato. significativo demais. Que vai Exatamente. É agilizar uma seu trabalho, sua entrega, né? Você ganhou horas de digitação, você ganhou horas de trabalho braçal. Sim, ali a IA te contribuiu. Ótimo, e é para isso que ela está aqui. Beleza. Só que desses 30%, aí você assume o profissional, a experiência, validar, a releitura. Eu vou ter que contar um caso. Já tem tempo aqui. Conta o Vai, caso, lógico. Flávio. Uma das coisas que eu sou é pesquisador. E eu publico, né, artigos aí pelo Brasil e mundo afora. E aí eu estava escrevendo um artigo em particular que para mim era muito importante, era um capítulo de livro que eu falava a respeito das publicações, das metodologias que eu usava para publicações com os meus alunos de TCC. Rafa já foi aí, a gente já trabalhou junto, Já colaboramos, né? já colaboramos nessa questão. Quando eu estava descrevendo esse artigo, assim, eu já sabia o conceito, eu já estudava, então assim, eu já escrevi o que eu queria, até para não incorrer no plágio, eu já escrevi da minha forma, eu já sabia mais ou menos as referências que concordavam com o que eu estava falando, então eu já ia depois só linkar e fazer um alinhamento fino. Aí, o ChatGPT ali, dando sopa, né? Eu achei assim, vou experimentar aí, deixa eu ver o que ele fala. Aí eu comecei a brincar com ele. E isso daí foi em 2023, se eu não me engano. Então ele ainda não estava acurado ainda, ele estava, né, iniciando os passos. Mas para você já era o must, né? Porque você passou por uma graduação, por um mestrado, por um doutorado sem a ferramenta. Exatamente. Você fez a revisão manualmente. Você parafraseou livros e partes teóricas na mão. E Rafa, isso daí é uma coisa que o ser humano tem que buscar. Eu ter conhecimento suficiente para escrever e isso com a sua vivência. Você já estudou isso, então põe com suas palavras. Então você tem condição de opinar, de falar, de retrucar, de debater sobre o assunto. Então eu escrevi. Ótimo. Só que na hora da referência bibliográfica, eu estava apertado de tempo, falei assim, vamos ver se esse cara realmente é bom. Eu falei assim, me dá uma referência bibliográfica, em vez de usar o Google, o escolar.google, que sempre me ajudou, e as referências que eu já tinha, né, que eu tenho um arcabouço lá, eu falei assim, não, vou experimentar, vou dar uma chance. Né? Ali é que eu peguei a birra. O que acontece? Ele falou tudo errado. Vai escutando. Eu cheguei lá e pedi, olha, me dá uma referência bibliográfica a respeito do assunto, qual que era o assunto? De engenharia de produção. Aí me deu uns 2, 3 livros, eu olhei aquilo, me dá o link. Aí me deu o link e realmente estava no padrão do artigo, né? Formato APA ou NBR 6023, não lembro. Ele já me deu bonitinho. Eu fui colocando, até que ele me colocou a referência bibliográfica de um congresso do, eu vou falar o nome, o Enegep 2019. E aí ele falou que foi, se eu não me engano, ele falou que foi em Santa Catarina. Santa Catarina? Não, peraí. Ele falou que foi no Nordeste. Eu esqueci a cidade do Nordeste. Só que na hora que eu vi aquilo, eu estranhei, mas não olhei, não. Aí depois eu comecei a fazer a revisão, aquela última revisão antes de você mandar para o Congresso. Quando eu peguei aquele link, Energia 2019, Nordeste, aí eu lembrei, pô, eu fui nesse congresso. Eu Não foi publiquei no nesse Nordeste. congresso, não foi no Nordeste, foi em Foz do Iguaçu, se eu não me engano. Eu fui no congresso. Então, tipo assim, ele falou num lugar errado de um congresso que eu mesmo fui. Então, assim, cara, aí é uma das coisas que começou a me atentar. Ele gera a resposta, ele não confere a resposta. Então, ele vai te gerar uma resposta dentro daquilo. Você pediu para estar no formato NBR 6023? Tá aqui, tá lindo. Então, eu gerei o NBR 6023. Ótimo, do jeitinho que você queria. Eu mantive uma sequência estrutural lógica que é de uma referência bibliográfica? Sim, eu entreguei uma referência bibliográfica. Porém, eu consultei na internet sem o critério de gerar, mas de retratar. Gerar e retratar são duas coisas diferentes para tecnologia. Sem retratar aquilo que estava lá e voltar o link correto, não. Então ele é generativo, porém ele não é consultivo. E é aí o que as IAs começam a ter o primeiro critério de concorrência.
a sua IA é generativa ou puramente generativa, ou ela é consultiva quando é necessário? Ela consulta uma base estruturada que não depende dela, que não depende de Google, que não depende de AWS, que não depende de Azure. Ela vai lá num site, por exemplo, sei lá, na base Cielo, mas não é linkar com a Cielo, é entrar na base da Cielo e fazer essa consulta. Tanto é que tem IAs hoje que fazem esse tipo de coisa. IAs aplicada na pesquisa, eles têm esse critério de fazer, entre aspas, uma consulta. Né? Por quê? Porque aí a IA é para consultar e não para gerar uma resposta do jeito que ela foi treinada para isso. Porque a resposta vai ser gerada do jeitinho que ela foi treinada, ela não está errada. A questão é que, para esta atividade, ela não tem a competência de te dar a resposta correta. Olha, essa dica é muito boa, Flávio. E você que está aí assistindo já entendeu que você precisa estudar. E sim, pode usar as IAs generativas desde que você tenha conhecimento prévio, não é isso? Exato. E, Flávio, nossa conversa está boa demais. Estamos chegando no fim do nosso episódio de hoje, mas eu ainda tenho mais uma pergunta para você, se tiver um tempinho de responder. Tem muita gente assistindo a gente agora que está começando agora, né? Que quer entrar, que se animou para essa área de tecnologia e falou, eu vou começar a estudar. Te ouviu e falou, eu vou começar a estudar o tempo todo, a vida inteira, ok. Já inclusive assinou o OneLearning, né, para você ter acesso aí a uma gama de cursos, vários de tecnologia. Mas quem está começando agora? Quem decidiu isso agora? Qual conselho você daria para evitar a armadilha e garantir aí um crescimento sólido na carreira? Olha, a primeira coisa é respeite os conhecimentos básicos. Eles não são básicos à toa. Por exemplo, uma coisa que até o presidente da NVIDIA falou, né? Falou assim, olha, não ponha seus filhos para estudar programação. Só que é o mesmo cara que, quando ele falou isso, veio uma IA chinesa, deu um soco no estômago dos Estados Unidos e desbancou, né, em trilhões de dólares. Eu acho interessante que aqui tudo vale dinheiro. Acho interessante que o pessoal não entende que conhecimento vale dinheiro, né? Então, assim, E é caro. e é caro, e pagaram caro por isso. Foram 1 trilhão em um dia, dois, não sei, que os Estados Unidos pagou pela arrogância. Então, o que que acontece? Se você vai estudar, primeiro, estuda o básico sem preguiça. Por exemplo, raciocínio lógico. Ninguém, é chato, mas é Mas é necessário, né? importante, é necessário. O raciocínio lógico é uma forma de pensar. Tanto é que eu dou aula também, não só de lógica de programação, mas também de estrutura matemática. Pensamento matemático é o que fez a IA existir. Então não adianta modelar matematicamente se você não sabe pensar matematicamente. Então, primeira coisa, não subestime o básico. Eu acho muito interessante que, né, não vou entrar em questões geracionais, mas infelizmente eu sou professor e também indico para vagas de emprego. E os meus colegas, né, que são supervisores, diretores e tudo mais, eles entrevistam. E o básico nunca vai deixar de ser a base. Básico vem de base. Então não subestime a base, porque se a base não estiver boa, o prédio vai afundar. Fato. Sim. Outra coisa, não tem atalhos, né? Eu acho que o pessoal gosta muito dos atalhos. É assim, por exemplo, você vai fazer um trabalho, cara, não é o momento do ChatGPT agora. Você está aprendendo, você está buscando conhecimento. Você não tem repertório para falar com o ChatGPT que está errado. Não tem. O ChatGPT vai te dar a resposta. Infelizmente, eu vejo isso muito em alunos do segundo grau. Converso com eles e, assim, o ChatGPT cospe a resposta E ele aceita, né? e ele aceita e, assim, e tá lá absurdos. E, assim, e é o que eu falo. E olha que eu trabalho com isso desde 2013. Eu estou falando, não é a hora. O seu momento de usar IA é quando a gente já está numa situação tal que a gente já tem um conhecimento que ele vai te apoiar, não vai te entregar a resposta pronta. Então, por exemplo, conhecimentos básicos de lógica de programação, estrutura computacional, saber como que o computador funciona. Mas do que eu vou usar isso no dia a dia? Eu não vou dar manutenção no computador, mas você vai usar o computador para o resto da vida. Se por um acaso, né, queimar
um HD, você não vai saber que o HD queimou. Você vai parar toda a sua empresa porque você não sabe que um HD queimou. Um profissional não tem como abrir mão disso, né? Por exemplo, você ter a capacidade de saber, por exemplo, o que é um serviço de nuvem, o que é nuvem. Gente, a gente estamos na nuvem agora. Se o seu aplicativo recebe seu e-mail, parte dele está no seu telefone, a parte dele está lá no provedor. Então, é um meio a meio, é um bem casado. Então, é por isso que o celular não morre de trabalhar, porque parte do processamento ele está com a nuvem. Aí você não sabe o que é nuvem? Você fala de Google todo santo dia, não sabe que ele é uma big tech, provedor de serviços de nuvem e que ganha dinheiro com isso. Então, não subestime o básico. Não tem atalhos, né? O que eu vejo é que se você tem mais facilidade, ótimo. Se tiver mais dificuldade, invista nisso, né? Outro conselho, estude, né, profissional da tecnologia, estude o básico, estude o novo e saiba se comunicar. Eu tenho dificuldade, procure um curso, procure ajuda. Saiba falar com o mundo que você existe, até porque amanhã ou depois você presta uma consultoria, seu produto vai ter que ser vendido. Você não vende por telepatia, pelo menos não ainda, né? Então, o cliente tem que entender que a dor dele vai ser tratada com o que você está oferecendo. O cliente tem que saber que você é um profissional que vai entregar, porque o pessoal não pensa nisso. Assim, o cliente não vai botar 30, 50, 100 mil reais no seu bolso porque você sabe programar. Não, eu vou te dar esse dinheiro porque a minha demanda está sendo entregue através do seu raciocínio. Então, não tenha medo de falar de dinheiro. Aprenda a fazer cursos financeiros. O pessoal da tecnologia tem que aprender a falar de dinheiro, falar de preço, falar de dor do cliente, como apresentar. São coisas que são necessárias e que vão além de simplesmente seu código rodar. Seu código rodar é sua obrigação. Eu falo com isso. Você entregar um código que roda é simplesmente sua obrigação. Mas se você não souber, se ele não souber que ele tem que entregar uma resposta coerente, né? Porque o seu aplicativo ele vai entregar um relatório para o médico, concorda comigo? Se o médico não entender o que está ali, ou se ele estiver escrito errado, né? Porque o texto vai ser gerado à medida que ele vai pedir, como que Vai eu gerar vou? uma solução errada, né? Uma solução errada. Exatamente, uma solução errada, é um prédio errado, uma cirurgia errada, um contrato errado, e o pessoal da tecnologia tem que entender. Ele tem um quê a mais. Por quê? Porque ele tem que ser bom na área dele e entender e aceitar que ele não vai trabalhar para a área dele. Exato, ele vai Isso, estar em áreas diversas, né? exatamente. Ele vai estar no agro, ele vai estar no jurídico, ele vai estar na saúde, ele vai estar no alimentício, né? Vai estar trabalhando, né, na Perdigão, ele vai estar trabalhando na Valorec Management. Então, assim, o serviço dele não é para ele. E mesmo que ele não esteja nessas empresas, o aplicativo dele não vai ser utilizado por pessoas que estão na TI. Terá uma aplicação. Exatamente, vai ser um médico que vai utilizar, vai ser um senhor de idade, vai ser uma criança. Então, quem vai usar o que ele gera não é quem ele vai conviver enquanto profissional. A gente não existe para o nosso meio, a gente existe para atender as outras áreas, né? Potencializar. E é a maravilha do negócio, porque se parar para analisar, né, as big techs é que estão, né, é uma realidade que foi retratada, né, independente de opiniões, mas é uma realidade que os Estados Unidos aceitou. Quem está lá na hora da posse do presidente? É o Elon Musk. Elon Musk, É a Meta. a Meta. É. Né? São eles, acabou. Então, assim, a Meta, ele gera soluções para TI? Não, ele gera soluções para conexão de redes sociais, gera soluções para tecnologia para ser aplicada em outra área. Ele não gera ele para ele mesmo, né? Então é isso que o profissional da TI ele tem que saber. Da tecnologia e da engenharia, você não trabalha para sua área. Sua área existe para potencializar as outras. E é a maravilha, por isso que não tem profissional de TI. Porque quem está procurando profissional de TI é o escritório de advocacia que não tem alguém para ser responsável pela área de tecnologia. É justamente a indústria alimentícia que não tem um profissional de TI para assumir o centro de processamento de dados,
porque tem tantos dados dentro da Perdigão, por exemplo, da Sadia, que não pode sair para o mundo afora. Alguém tem que tomar conta disso. Aí que não tem o profissional de tecnologia, voltando ao que a gente falou no início da entrevista, o bom profissional de TI não está lá para tomar conta do que é dele. Eu preciso te pedir uma reflexão sobre o mercado de trabalho. Por quê? Eu sou economista de formação e eu acho que eu sou um economista meio otimista. Quem tá ouvindo a gente deve ser mais ou menos otimista. Eu quero que você me dê um choque de realidade. Ou você traga uma reflexão realista, otimista, enfim. Mas eu acho, naquela questão da exclusão homem-máquina, tecnologia expulsando postos de trabalhos das pessoas, que talvez, na medida em que a gente for tendo mais agregação tecnológica, tecnologia da informação, a própria IA, novos trabalhos surjam. Sim. Porque talvez não é simplesmente tecnologia expulsando trabalho, mas o que está por trás é a produtividade do conjunto das empresas daquela região, daquele país, por exemplo. Vou citar um país que eu sei que tem uns indicadores interessantes nesse aspecto, que é a Alemanha. A Alemanha é celeiro de inovação, de tecnologias, e apesar disso, tem um percentual de desemprego muito baixo, né? Existem outras categorias profissionais que surgem para dar subsídio para a tecnologia. Você Isso é acha fato. que esse olhar é um olhar otimista demais, ou talvez seja por aí? Ele é um, Fala-se muito que as profissões do futuro, de daqui 10, 20 anos, não existem ainda, a gente não sabe que elas são. O que você acha disso? é um olhar que é válido para um certo percentual de realidade. Sim, vai acontecer. O que você está falando vai ter que acontecer. Por exemplo, entrega de iFood. Já tem muitos países que estão investindo na entrega através de drones, né? Só que a pergunta é, quem controla os drones? Quem vai monitorar os drones? Quem Então, produz os quem drones? produz e dá manutenção. A tal da manutenção é linda. Perfeito, Sinceramente, perfeito. a manutenção, pensa num tipo de questão, num setor que é ali que a população tem que investir, porque nem tudo, ninguém tem dinheiro para ficar produzindo, descartando toda hora. Então, assim, até o descarte. Não, então, assim, oportunidades é uma das coisas que tem que ter um fomento, uma inteligência para entender isso. Até porque o Brasil deveria investir mais em educação. É diferente de investir em tecnologia, porque quem investe em educação sabe, entende que as coisas podem mudar. A educação te ensina isso. Ó, coisas podem mudar. Porém, ao invés de você fazer a entrega do iFood, você iria pilotar o drone da entrega, fiscalizar se ele entregou. Se ele extraviou, você vai emitir o chamado, vai cuidar desse caso. Se ele retornou bem à base, você vai fazer a limpeza dele e dele fazer a próxima entrega. Então, notou que ao invés de ter um entregador de iFood, eu tenho seria, por exemplo, o, o técnico em manutenção de drones? O cara se transforma. Só que para isso exige ele ter conhecimento do que é drone, exige ele ter conhecimento de como que é a manutenção de um drone e, inclusive, de sistemas de monitoramento, que são literalmente telas semelhantes a essa daqui, que tem um mapa mostrando onde está o seu equipamento. E como a mudança está acontecendo muito rápido, o cara tem que se capacitar de forma contínua para ir atendendo a mudança. E qual é a dor dessa situação? Por que eu concordo que realmente isso que você falou, Rafa, é possível? Realmente transformar e capacitar isso é possível, é viável. Qual é o problema? Número um, eu sou professor em sala de aula, sou pai e sei disso. As pessoas não, o brasileiro não gosta de estudar. E uma das coisas que eu falo em sala de aula não é para gostar. Você gosta de respirar? Não, você respira porque você precisa. Você tem que estudar porque você precisa. É bom para você adquirir novos conhecimentos, aprender novas coisas. Eu costumo dizer que não é uma opção. Exato, não é uma opção. Se você gostar, bem, estude coisas que você gosta. Mas se você não gostar, Estuda mais, estuda mais. para não ter que estudar de novo. E vou falar mais. Isso daí eu acho que foi pai e mãe que falaram, porque minha mãe falava isso comigo. Eu falei assim, eu não tô te perguntando se você gosta, eu quero que você me estude direito e entenda desse assunto. Vou dar um exemplo. Você gosta de tecnologia, tudo bem, mas detesta contabilidade. Ótimo.
Aí você recebe seu salário errado durante toda a sua vida e porque você não conhece de contabilidade, os seus direitos foram lesados. Você, por um acaso, não gosta de direito. Eu tive direito na faculdade de tecnologia, tive direito de tecnologia. E era uma das matérias que eu mais gostava. Por quê? Porque, cara, tem regra, o jogo tem regra. Você não sabe a regra. Ah, eu não gosto de ler. Não é problema meu. Leia! Entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu falo, Rafa, que a sua visão é pertinente, é realista e vai acontecer. Porém, o benefício dessa visão não vai chegar a todos, porque, infelizmente, a grande luta não é da sua realidade não acontecer, porque vai acontecer e muita gente vai beber dessa fonte. O problema é que quem não bebe dessa fonte tem N fatores. Às vezes, uma condição socioeconômica que não consegue investir em tecnologia. Fora o fato de que, infelizmente, no Brasil não se tem aquela cultura, cara, por exemplo, infelizmente, e é um dos poucos memes que eu não curto. Eu gosto de meme. Então, um dos poucos memes que eu não curto é aquele meme que fala quando alguém estudou e se tornou Uber. Não desmerecendo o Uber, mas eu tenho certeza que aquela pessoa que investiu 50, 100 mil reais num curso, não era esse o sonho dele, né? A gente vamos respeitar. Obviamente a Uber e particularmente eu sou muito fã da Uber porque deu uma oportunidade quando o Brasil estava para quebrar, que era muita gente sem ter um emprego e ele reestruturou várias famílias. É um dos pontos que eu gosto de deixar Uber 99, iFood, muitas famílias foram sustentadas por causa disso. Ótimo. Porém, o cara que está trabalhando no Uber, ele sempre deve estar o quê? Olha, eu estou no Uber, mas eu tenho que pensar numa forma de pensar no mercado. Então, tem aquela forma de produção de renda que não vai ser aquele para o resto da sua Ele está no vida. Uber, ele não é Uber, né? Exatamente, ele está no Uber porque estrategicamente, na condição que ele está, é o que está dando o sustento dele, porém, ele sabe que ele tem que sair dali. Por quê? Porque não é eterno, não é 100% seguro, não é algo que vai dar satisfação, que a pessoa vive uma vez só, gente, pelo amor de Deus, ele tem que ter satisfação no que ele faz. Então, tudo bem. Mas o grande desafio não é ele se tornar Uber porque, né, ele virou Uber porque tem que comer. O grande problema é que, por exemplo, ele não reserva 2, 3 horas do dia dele para falar assim, beleza, trabalhei de Uber, bati minha meta, e agora essas 2, 3 horas é como que eu vou sair do Uber. E aí vem o estudo. Você não sai dali, eu quero empreender. Se você empreender errado, você pega todo o dinheiro que você fez no Uber e vai gastar com alguma coisa que não vai te dar retorno. Aí você tem duas frustrações: ficar mais tempo no Uber do que você gostaria e você não ter atingido o sonho que você tem. Então, quando você estuda, não é que é 100% garantido, mas você não erra coisas triviais que vão te dar mais prejuízo daquilo que você efetivamente deveria ter. E isso não está no Brasil. Isso não está. A humildade é entender, assim, uma pequena porção da sociedade, sabe? Eu tenho que buscar, porque o pessoal não entende que estudar é buscar conhecimento. Você tem que ter conhecimento, cara. Conhecimento vem por causa de estudo. O pessoal não associa isso, né? Fala assim, olha, eu não gosto de estudar. Mas quando você fala com a pessoa, não, você não gosta de ter conhecimento. Fala, que isso? Um absurdo. Não pode, aí apela. Assim, não, mas estudar é obter conhecimento. O pessoal não associa isso. Acho interessantíssimo. Você não gosta de ter conhecimento. E se você não ter conhecimento, você tem maior. Não é que você tem 100% de certeza que você vai conhecer alguma coisa e vai dar certo. Mas você tem menos chances de errar. Né? Você vai errar menos. Né? Então, esse que é o grande que da questão, Rafa. Eu acho sim que agora a gente já deu o exemplo do entregador do iFood será o técnico de monitoramento de drones, né, manutenção, e realmente vai ter. Gente, drone, choveu, o drone tem que ter resistência. Tem como perder, sim, né? Drone não é indestrutível, não. Tem drone com material mais resistente, drone com material que é mais caro, extremamente mais caro. Tem drones que são mais baratos. Porém, aquele que vai dar essa manutenção tem que saber disso. Então, e outra, tecnicamente seria até menos arriscado, porque em vez de ele estar se aventurando com a moto no trânsito, ele vai estar, às vezes, home office, fazendo essa manutenção dentro de casa, seguro, e economizando trânsito e gasolina, né? Então, tá vendo que, tá vendo? É uma visão otimista,
Então, você economiza gasolina, você fica dentro de casa, você ainda por cima dá manutenção, às vezes, na sua garagem. Fique em casa. Pronto, é um exemplo de possibilidades boas. Há possibilidades ruins? Tem para aquele que não admite quando a IA está próxima demais da mudança dele e ele não se adapta a isso. Tem a possibilidade, que é a visão pessimista. Eu acho que o Rafa levantou a visão otimista porque a pessimista é que literalmente está assombrando todo mundo. Tipo assim, Perfeito, é isso mesmo. eu não vou ter o meu emprego. Eu convido você a pensar o seguinte: seu emprego tem 100% de chance de ser feito por um profissional e esse profissional pode ser substituído por uma IA? Pode. Invista em um plano B. Fato. Dói, dói. Mas é melhor isso, você aceitar agora, né? Pega um mês aí para trabalhar seu psicológico, né? Porque Do que ter uma surpresa exato, no para não ter uma futuro, né? surpresa. Tipo assim, é hora de pensar com a cabeça e não com o coração, né? Aceita, né? É difícil, né? A aceitação não é fácil, ainda mais dependendo da idade, a pessoa já construiu uma história, né, nessa carreira, ele fez amizades, família. Gente, é uma história, a gente tá vivendo, não adianta Mas o falar. mundo é isso, né? Ué. Então, às vezes, mas se o cara já demitiu um, já demitiu outro, né, não está entrando cliente, então está na hora de eu investir. Aí a pergunta é a área ou é a empresa? Que às vezes é a empresa, né? Agora, se é a área, cara, está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu ainda estou empregado, eu ainda tenho recurso para gastar, para poder aprender uma nova profissão, sou bom nisso, sou bom naquilo outro. É exatamente o plano C, D, E. A pessoa tem que estar em movimento. Parado, dá problema. Em movimento, você tem chances. Né? Eu falo isso até porque, até como você falou, minha formação é justamente isso. Eu não sou técnico em telecomunicações, engenheiro em telecomunicações, mestre em telecomunicações e doutor em telecomunicações. Eu não sou isso. Eu sou técnico em telecomunicações, bacharel em sistema de informação e mestre em engenharia elétrica. Então eu andei, né? Então o movimento me gerou interfaces que conversam com diferentes momentos, inclusive fazendo pesquisa para medicina. Então, assim, o movimento me dá retorno. Ficar parado, aí é complicado, porque você vai aceitar o que te impuserem. Se amanhã ou depois virar e falar, olha, a profissão X acabou. Ah, mas eu sou formado há 25 anos. Vou repetir. A profissão X acabou. Não há demanda. Você pode ser. Ah, mas tem no país tal. Então, se você estiver disposto, inclusive que o país tal te aceite, vá para esse país, porque aqui acabou. Né? E ele se trans... aí é a pergunta que se faz. Ele virou outra coisa, ele, né, virou entre forma esdrúxula, ele se transformou em outra coisa? Ó, a partir de agora a gente faz assim, assim, assado, assim, assim, assado. Topa o embalo? Você quer, por exemplo, olha, eu não preciso que você gere para mim este resultado, mas eu precisaria que você desse manutenção na máquina A, na máquina B, né, e tudo mais. Tá disposto? Tô. Você tem que aprender isso, isso e isso. E outra coisa que a IA está meio que trazendo, porém eu acho que as pessoas ainda não falam. Eu sou de tecnologia e tem uma coisa que eu sempre falo: aprenda a falar um bom inglês. Não estou perguntando se você gosta. Fale, a tecnologia em si nasceu em inglês, a programação é em inglês. E outra, um detalhe que poucas pessoas sabem: o Google ele nasceu e é melhor em inglês. O ChatGPT ele nasceu e é melhor em inglês. Você falar com ele em inglês, seu resultado é melhor do que em português. Porque matematicamente a língua portuguesa é complexa. E outra, ele é nativo. Toda vez que ele treinou na vida foi em inglês. Depois que começou a brincar de russo, depois que começou a brincar em italiano, em espanhol. E o pessoal inglês, vou estudar. Já devia estar estudando, já está atrasado, Já né? devia ter estudado. Já devia ter estudado. E eu falo muito isso até porque é o seguinte, assim, o pessoal, o medo da mudança vem porque vem proporcional ao seu tempo de vida. Quanto tempo de vida eu vou gastar para poder estudar isso e, mais uma vez, ter a fonte de renda igual, melhor ou superior que eu tinha. Aí a pessoa entra em parafuso. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa está com seus 50 anos,
Ah, minha expectativa de vida é mais 20, 30 anos. Eu vou ter que fazer tudo que eu fiz nos outros 50. Então a pessoa entra em parafuso, fica com medo, né? Mas é o que o Rafa falou. Tem otimismo, sim, mas é um otimismo realista, regado a trabalho, a esforço, resiliência. Vai ter um momento que o calo vai apertar. Sempre tem, entendeu? Então a pessoa tem que ter cabeça para montar uma estratégia de vida. Eu acho que sim, né? Finalizando essa volta que eu dei, mas finalizando, eu acho que a sua visão é realista, é um ponto e que vai acontecer. O problema é que nem todos beberão dessa fonte por todo o contexto e muitas das vezes a pessoa não está pronta ou disposta a fazer o que é necessário para poder beber dessa fonte. Entendeu? Olha, Flávio, muita ideia boa aqui, hein? Muita ideia boa, muitos insights. E se esse bate-papo te trouxe esses insights, não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos, porque a sua interação é essencial para levar esse conteúdo a mais pessoas e fortalecer essa comunidade que a gente está construindo por aqui, né? Flávio, eu queria te agradecer demais a sua participação, esse bate-papo delicioso que a gente teve aí com inteligência artificial e que abriu a cabeça de muita gente aqui. E sinta-se à vontade de voltar aqui quantas vezes quiser no nosso Fala One Learning. Pode me convidar quantas vezes puder, porque o papo é bom. Sou legítimo mineiro, gosto do dedinho de prosa mesmo, entendeu? Gosto de falar. E e isso para a gente é tão interessante pelo seguinte fato: a gente aprende nas conversas e assim a gente não só transmitir, mas receber. Porque, por exemplo, essa pergunta do Rafa é justamente aquilo que, cara, a pessoa tem que entender que ela sempre vai ter que pensar para responder. O grande problema do ChatGPT é justamente isso. O pessoal não quer pensar para responder. Entendeu? Então, agradeço demais o convite. Pode contar comigo sempre que for possível aqui. Flávio, muito obrigado pela participação. De pronto, topou estar aqui. É muito valoroso e eu acho que traz um pouco de luz para a gente, nesses momentos de mudança dinâmica. E pode contar comigo, Rafa, porque foi muito bacana. Agradeço aí a Obrigado. oportunidade. É isso aí. Se você quer dar o próximo passo na sua carreira e aprofundar seus conhecimentos, no OneLearning você encontra trilhas de aprendizado completa para se destacar no mercado. Acesse agora, explore os cursos e venha construir seu futuro com a gente. Até a próxima.